Amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Esse ano, nós vamos estudar o Evangelho de João. Ano passado estudamos o Evangelho de Marcos. Esse ano vamos estudar o Evangelho de João. E no ano passado nós estudamos uma carta do apóstolo Paulo, foi a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esse ano nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios também. E tenho certeza que será um ano de muita bênção, de muito crescimento, de muito aprendizado, amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tranquilo? Posso continuar? Glória a Deus. Vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 34. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. E o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi
e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Uma alegria poder estar de volta com os irmãos. Com a graça de Deus, pude desfrutar aí de 15 dias de férias, um descanso muito especial para a minha vida. Louvo a Deus por essa oportunidade, mas também a alegria maior ainda quando a gente pode retornar. Durante essa semana já pude encontrar alguns aqui na estaca durante a semana, e como é bom a gente poder se encontrar novamente e matar a saudade. A vocês que estão no link, também sejam muito bem-vindos. Como é bom a gente ter essa tecnologia e essa oportunidade, né? E assim proporcionar que cada vez mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Nosso tema para esse domingo é Jesus, o Cordeiro de Deus. Domingo passado, nós vimos que Jesus, o Deus encarnado. Nós cantamos aqui que Ele é o Alfa e o Ômega. O início, Alfa, e o fim, Ômega. Vimos, como relata o Evangelho de João no domingo passado, que Jesus estava lá desde o início na criação de todas as coisas. O Verbo se fez carne, e Ele é o Ômega, porque um dia Ele vai voltar, e tudo aqui passará. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e a igreja habitará com Cristo eternamente, amém? Só que entre esse início e entre esse fim, algo maravilhoso aconteceu. Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Ele veio habitar entre nós aqui. E hoje nós vamos descobrir e vamos aprender a partir de alguns ensinos maravilhosos que tem aqui nessa porção da palavra de Deus que nós lemos, sobre quem é quem. Aparece João, verso 19, esse foi o testemunho de João. Esse João que está falando aqui é João Batista, não o João que escreveu esse evangelho. Nesse evangelho João relata somente João e não João Batista, mas toda essa história está relacionada a João Batista. E João Batista é um profeta que aparece em Israel após aproximadamente 400 anos de silêncio profético de Deus. Nenhum outro profeta tinha sido levantado nesse período de mais ou menos 400 anos. Provavelmente o último profeta que foi levantado tinha sido Malaquias. Estava ali relacionado na época em que o povo de Israel voltou da Babilônia, reconstruíram os muros, voltaram a habitar em Jerusalém, no templo. Então, dentro desse período de 400 anos de silêncio, aparece um profeta que é João Batista. Então, a palavra de Deus nos mostra, ainda ali no verso 19, que os judeus de Jerusalém, ou seja, a liderança espiritual, quando João escreve dessa forma, ele está falando dos líderes espirituais do Sinédrio, lá da época. Eles enviaram sacerdotes e levitas, e depois mais lá na frente, a gente percebe que tinha também, deixa eu lembrar aqui onde está. Os fariseus, no verso 24. Então tinha sacerdotes, levitas e fariseus nesse grupo. Por quê?
porque algo estranho estava acontecendo. Depois desses 400 anos de silêncio, um profeta apareceu. Alguém estava profetizando, mas tinha um problema. Esse profeta, ele não tinha o selo do Sinédrio. Ele não fazia parte do Sinédrio, ele não fazia parte da liderança. O Sinédrio não tinha falado, esse fala em nome de Deus. Porque não era um profeta levantado pelos homens, era um profeta levantado e enviado por Deus. Porque chegou a hora de algo especial acontecer, depois desses 400 anos. E eles vão querendo saber, então, quem é você? E eu transfiro essa pergunta para nós. Porque esse é um dos ensinos para nós. Você sabe quem é você? João Batista não só sabia quem ele era, como ele também sabia quem ele não era. E ele deixa isso muito claro aqui nas respostas dele. E mais ainda, tem uma outra pergunta. João Batista, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. E eu transfiro essa pergunta para nós. Nós sabemos o que nós temos que fazer? E por fim, João Batista sabia muito bem quem era Jesus. E ele deixa isso muito claro nessa palavra. E eu transfiro a pergunta para nós aqui nesta manhã também. Nós sabemos quem é Jesus? Esses são os ensinos que nós vamos tirar da palavra de Deus nessa manhã. Então eu peço para que você agora acompanhe comigo. Os líderes religiosos tinham 3 preocupações principais quando foram interrogar João Batista. Você é o Cristo? Você é Elias? Você é o profeta? E é interessante que João Batista deixa bem claro quem ele não era. Então, quando eles perguntam se era o Cristo, a resposta é: não sou o Cristo. Está ali no verso 20. Depois, para responder se era Elias, ele responde: não sou. Percebe que ele vai, cada vez mais ele vai encurtando as respostas. E quando pergunta para ele: você é o profeta? Ele simplesmente responde: não. Então ele começou: não sou o Cristo, não sou, para a pergunta se ele era Elias, e simplesmente não, quando ele é perguntado se ele era o profeta. Nós vamos ver algumas coisas importantes antes de avançarmos no texto aqui. O Cristo, a pergunta sobre o Cristo está relacionada porque o povo de Israel esperava e espera até hoje o Cristo Messias, aqueles que não se converteram a Cristo, ainda esperam o Messias, o Cristo. Mas nós já sabemos que o Messias, o Cristo, já veio, que é Jesus, e morreu naquela cruz. Mas aí então a segunda pergunta é com relação a Elias. Deixa marcado aí João. Vai comigo, lá em 2 Reis. Não perde João aí não, volta um pouquinho, lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Vamos entender um pouquinho melhor o que passava ali na cabeça desses líderes religiosos. 2 Reis, capítulo 2. Olha comigo o verso 11. Diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam,
apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi elevado aos céus num redemoinho. Isso é o que aconteceu com Elias, simplesmente de uma forma milagrosa, especial. Foi tomado, ele estava junto com Eliseu, o seu discípulo, e foi tomado e foi levado de forma milagrosa, especial, e nunca mais se ouviu falar de Elias. Avança um pouquinho. Último livro do Novo Testamento, Malaquias. O último livro, Malaquias. E também, provavelmente, uma das últimas palavras proféticas dadas por Deus para o povo de Israel. E é praticamente o final do livro, capítulo 4, verso 5, finalzinho das palavras proféticas de Malaquias. Malaquias, capítulo 4, verso 5, penúltimo verso. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então tinha o profeta Elias, que tinha simplesmente de forma ali maravilhosa, milagrosa, desaparecido, e uma das últimas palavras proféticas declaradas em Israel falava que eu enviarei a vocês o profeta Elias. Então o povo de Israel tinha a expectativa de que Elias, o profeta Elias, voltaria. Só que João Batista deixa muito claro que ele não era Elias. Não era na perspectiva do povo de Israel, de que Elias voltaria como uma pessoa Elias. E por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente for olhar depois, vai comigo, vamos ler alguns textos agora. Lucas 1:17. É muito importante que a gente entenda o que Deus fez. E mais uma vez, que Deus cumpre a palavra dEle. Lucas 1:17. Está ali dentro da narração do nascimento de João Batista, quando é previsto o nascimento de João Batista. E diz assim: e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então aqui, nessa palavra, deixa muito claro que não é mais na pessoa de Elias, mas sim, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. E quem cumpriu essa palavra profética de Malaquias foi João Batista. Aqui está previsto no nascimento de João Batista. Essa palavra é para João Batista. E aí a gente pode confirmar isso olhando, volta lá um pouquinho para Mateus. Capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 14. Olha que interessante, agora a palavra de Jesus. Essas são palavras declaradas por Jesus. Mateus 11, 14. Diz assim: e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias, que havia de vir.
Jesus está falando exatamente de João Batista. Se você pegar e voltar ali, no começo do capítulo 11, você vai ver o contexto todo. E por fim, o último texto, Mateus 17. Avança um pouquinho para frente, Mateus 17. Oi. Amém? Mateus 17. Vamos ler ali a partir do verso 10, tá bom aqui? Agora eu vou me adequar a esse microfone. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Beleza? Jóia. Mateus 17, verso 10 diz assim: os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então, quando João Batista responde, não sou, para a pergunta se ele era Elias, ele está declarando de forma muito clara que eu não sou o Elias na forma que vocês esperam. Aquele Elias que foi arrebatado de forma milagrosa, e o Elias na expectativa que os líderes religiosos tinham que ele voltasse em pessoa, mas sim como foi predito no nascimento dele, que ele viria no espírito e no poder de Elias, e ele veio e profetizou, e fizeram com ele o que quiseram, e não o reconheceram como Elias que tinha vindo. E aí tem a terceira indagação, que é com relação ao profeta. E eu peço para os irmãos, volta lá comigo agora em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 18. Olha que interessante. Ainda nos tempos de Moisés, Deuteronômio 18, a partir do verso 15, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então existia desde os tempos de Moisés essa palavra profética de que um outro profeta seria levantado, e não era um profeta qualquer. Então quando João Batista aparece, eles ficam: será que esse é o profeta? Mas João Batista também fala que não. Volta lá para João agora. Então está muito claro aqui, e João deixa claro quem ele não é.
Mas isso gera, naqueles líderes religiosos, uma agonia maior ainda, porque algo novo estava acontecendo. Um homem apareceu, se levantou como um profeta, começou a batizar. Então eles dizem assim, lá no verso 22, finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E por isso que eu fiz aqui aquela brincadeira no começo. Vamos transferir a pergunta para nós mesmos. Da mesma forma que perguntaram para João: que diz você acerca de si próprio? Nós podemos nos perguntar nessa manhã: o que diz você acerca de si próprio? Quem é você? João Batista tinha a resposta de quem ele era. Verso 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Esse é o texto, nós não vamos ler agora. Isaías 43, você pode marcar aí, que diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. E aqui automaticamente nós já estamos entrando também no segundo ensino e respondendo a segunda pergunta: o que João Batista veio fazer, o que ele tinha para fazer? Ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. E esse texto de Isaías responde quem ele é e o que ele tinha que fazer. Porque diz assim: primeiro, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou cumprindo com aquela profecia que vem lá de trás, lá do profeta Isaías. Então ele está deixando bem claro quem ele é. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou vindo, eu cheguei, agora é o meu momento aqui. Deus me enviou. Façam um caminho reto para o Senhor. Então ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. E depois nos versos seguintes ele detalha um pouco mais o que significa esse fazer um caminho reto para o Senhor. O que João Batista estava fazendo? Ele veio e começou a pregar ao povo e pregou o batismo de arrependimento. Então as pessoas se arrependiam dos seus pecados. O Evangelho de João não detalha muito essa ação ministerial de João Batista, mas nos outros evangelhos a gente vê, inclusive ele pregando e falando: olha, você que faz isso, pare de fazer isso. Você que não é honesto, você que não está ensinando corretamente a palavra de Deus, você que está aceitando suborno. Ele começa a pregar abertamente: vocês têm que se arrepender, então se arrependam, venham aqui e sejam batizados. Então era assim que ele começou e estava trabalhando e agindo e preparando o caminho para o Senhor. E aí então no verso 24, os fariseus aparecem agora aqui, no grupo também, que também tinham sido enviados, e perguntam, o interrogam no verso 25: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Eu fico imaginando a expectativa, a angústia desses líderes diante dessa situação. Lembre-se, meus queridos, são 400 anos sem Deus se manifestar. Um povo que conhecia uma história de um Deus poderoso, que tinha levantado grandes profetas ao longo da história do povo de Israel, grandes reis. Verso 26, João Batista responde: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele
é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João Batista veio para batizar, e com isso ele estava preparando o caminho do Senhor. Mas ele tem uma outra consciência que ele deixa claro aqui para nós. Que vai vir alguém, que ele está batizando com água, mas que vai aparecer alguém que ninguém conhece ainda, nem ele mesmo fala isso depois, um pouco mais na frente. Ele é aquele que vem depois de mim, e ele declara: e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essa frase é muito forte, meus queridos, porque era muito comum naquela época os mestres religiosos terem os seus discípulos que caminhavam junto com eles. O mestre ensinando ao seu discípulo. E o discípulo servia os mestres religiosos de várias formas. Mas essa tarefa, quando João Batista coloca que ele não é digno nem de desamarrar, como é que ele coloca aqui? E não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Significa que João Batista não era digno nem de fazer o serviço de um escravo e não de um discípulo para com Jesus. Porque quem fazia esse serviço aqui era um escravo, desamarrar as correias das sandálias. E João Batista também está deixando muito claro: eu não sou digno nem de fazer isso, esse serviço de escravo, para aquele que vai vir depois de mim. Então João Batista sabia muito bem quem ele não era. João Batista sabia muito bem quem ele era o cumpridor da promessa que vinha lá de Isaías. E ele sabia muito bem que o que ele tinha que fazer. Ele tinha que pregar o arrependimento e batizar nas águas, porque dessa forma ele estava preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus que viria. Então agora nós temos condições de parar um pouquinho, pensar e aprender, e responder a pergunta: quem sou eu? O que eu tenho que fazer? Esse é um grande ponto, é a chave que nós precisamos entender. Porque se a gente não entende isso, nós não vamos suportar, por exemplo, tudo aquilo que João Batista teve que suportar. Mas ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha que fazer, e por isso ele suportou tudo o que tinha que suportar. O problema é que se a gente não souber quem nós somos e o que nós temos que fazer, tudo vai ficar mais difícil. Porque significa que nós estamos colocando o que nós queremos em primeiro lugar. O que a gente acha que a gente é. O que a gente gosta de fazer. A gente coloca tudo isso em primeiro lugar, e aí fica difícil de ser quem nós somos. E eu pergunto: você sabe quem você é? A minha primeira resposta, e não é a única, mas a minha primeira resposta que eu dou e exorto os irmãos: eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um filho de Deus, porque eu creio que Jesus encarnou, veio, viveu e morreu naquela cruz, para me perdoar, para me salvar. Eu sou um membro da igreja, do corpo de Cristo. Essas são as minhas respostas que eu daria inicialmente. E que fui chamado para proclamar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Isso é que nós somos chamados a fazer. E se não for isso que baliza a nossa vida, tudo vai ficar mais difícil. Porque nós vamos achar que somos alguma coisa, porque eu posso começar a achar que eu sou o cara, porque eu sou um doutor em engenharia, e por isso eu sou alguma coisa.
Não, eu não sou nada. Eu sou um discípulo de Jesus. E como João Batista veio para batizar para o arrependimento, batizar nas águas para o arrependimento, preparando o caminho de Jesus, o caminho de Jesus já foi preparado, Jesus já trilhou o caminho dele, Jesus já morreu naquela cruz, e agora a nossa obrigação é de pregar o Evangelho de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Proclamando, testemunhando, com a nossa vida, que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, impactando a vida daquelas pessoas que estão próximas a nós. Que nós possamos responder essas duas perguntas e entender quem nós somos e o que nós temos que fazer, e viver como da forma, com aquilo que a gente realmente é. E que na nossa vida a gente faça aquilo que a gente realmente tem que fazer. Não podemos nos esquecer disso. Mas tem um terceiro ensino, uma terceira parte, que vai se ligando com aquilo que João Batista fala que ele tinha que fazer, mostrando agora quem é Jesus. E nós precisamos entender isso agora, porque é maravilhoso para as nossas vidas. Verso 29, passa-se um dia, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, presta atenção nessa frase, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista fala isso, automaticamente na memória do povo de Israel, e isso nós temos que lembrar aqui também, volta lá à saída do Egito, o cordeiro pascal, um cordeiro que foi sacrificado, um sangue que foi derramado, um sangue que foi colocado nos umbrais daquelas portas, e as vidas foram preservadas. Jesus é o Cordeiro de Deus. E presta atenção no que Jesus faz, que tira o pecado do mundo. Lembra-se do que aconteceu lá atrás? O pecado entrou no mundo, a queda, lá atrás, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Ele tira o pecado do mundo, e por isso que Ele nos dá a salvação e o perdão dos nossos pecados. Nós não podemos esquecer disso. Então quando Ele tira o pecado, por isso nós temos perdão de todos os nossos pecados. Porque Ele, com aquela morte lá na cruz, Ele tirou o pecado do mundo. E como que eu consigo isso então, pastor? Como que isso se torna válido na minha vida? Quando a gente reconhece que isso é verdade, que Cristo realmente morreu naquela cruz, e o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados, porque Ele tirou o pecado do mundo, e só nele nós temos o perdão. Esse é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mundo jaz no maligno, está condenado por causa do pecado. E só tem um jeito de termos a salvação disso: é com Jesus. Obrigado, meu irmão. É com Jesus. E o relato segue. Verso 30. Então agora aqui João começa a dar
algumas palavras adicionais sobre o que João Batista falou, e olha o que ele diz, o verso 30. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim. Aqui também tem uma outra coisa muito importante. João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus. E normalmente o mestre é mais velho do que o discípulo. Principalmente nessa época, na cultura deles. Só que João Batista está deixando muito claro que mesmo ele sendo mais novo, ele é superior a mim. E por que ele é superior a mim? Porque já existia antes de mim, ou seja, Jesus já existia desde o início de todas as coisas. Ele é o Alfa. Então acabou o problema da idade, está resolvido. Jesus é muito, mas muito mais velho do que João Batista. E ele diz assim: eu mesmo não o conhecia. Ué, mas eles não eram primos? Mas tinha uma palavra de Deus para João Batista, para ele identificar quem era Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Jesus, Deus deixou muito claro no coração de João Batista como ele iria identificar quem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 33. Eu não o teria... Não, desculpa. Verso 32 ainda. Então João deu o seguinte... Não, peraí, eu pulei alguma coisa aqui, né? 31. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Mais uma vez João Batista deixa muito claro por que ele estava fazendo aquilo. Eu vim batizando com água porque assim ele seria revelado. Verso 32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. A terceira pessoa da Trindade apareceu. Jesus veio, o Deus se encarnou, e agora o Espírito Santo se manifesta e aparece como um sinal para João Batista saber exatamente o que estava acontecendo. As três pessoas da Trindade estão agindo novamente, estão agindo juntas, como foi sempre desde o início da criação de todas as coisas. Verso 33, eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E depois nós vamos ver lá na frente que Jesus promete enviar o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, e o Filho de Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos agora quem é Jesus? Sabemos agora quem nós somos? Sabemos agora o que nós temos que fazer? Coloque-se de pé no seu lugar.
Feche seus olhos. E responda para Deus. Fale com Ele. Quem é você? O que você diz agora para Deus acerca de si próprio? O que você diz para Deus acerca de si próprio? E o que você diz agora para Deus que você tem que fazer? E nós somos quem somos em Cristo. E fazemos o que temos que fazer em Cristo. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, já passou da hora de nós vivermos uma mentira, de vivermos o pecado, de acharmos que estamos enganando alguém, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E o que temos plantado? Mentiras, religiosidade, engano. Está na hora de vivermos verdadeiramente como discípulos de Jesus. Está na hora de sermos aquilo que nós realmente fomos chamados para ser: igreja, corpo de Cristo. Está na hora de nós fazermos aquilo que nós realmente temos que fazer: pregar o Evangelho, fazendo discípulos de Jesus. E parar de perder tempo com aquilo que não importa, com aquilo que não interessa. João Batista sabia muito bem quem ele era. Sabia muito bem o que ele tinha que fazer. E fez. E pagou com a própria vida por isso. Mas tudo isso vale a pena fazer. Porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz para nos dar a salvação pela graça, mediante a fé. Fale com Deus, feche seus olhos, fale com Deus. Fale com Deus. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, agora é a hora de você falar isso para Deus. Deus, eu quero. Fala aí no teu coração: Jesus, eu quero ser um teu discípulo. Deus, eu quero ser um filho teu. E por isso eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. A minha vida é tua. Eu sou teu servo, Jesus. Estou aqui para te servir. Presta bem atenção nisso. Eu sou teu servo, Jesus. Eu vim aqui para te servir. Porque é isso que um verdadeiro discípulo de Jesus faz. Serve ao seu mestre. Nós não somos dignos, merecedores de nada. Fale com o Pai. Abre o teu coração para Ele. Confessa os teus pecados. Reconhece a necessidade do perdão que só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode te dar. E se você realmente entende, orou isso hoje, ou já orou em outro dia, mas entende isso mesmo, que você é um discípulo de Jesus, que você
é membro do corpo de Cristo, a igreja. Então tenha coragem agora de falar para Jesus: eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, que é pregar o teu evangelho e fazer discípulos para Jesus. Fale com Deus. Vai falando com Deus. Você conhece a sua vida. Deus está atento à tua oração agora. Deus está atento às tuas palavras agora. Abre o teu coração. Tenha coragem.